Vamos retomar então nossa conversa sobre as dermatoses neutrofílicas. Só reforçando para quem não se lembra, coloquei aqui o que é o neutrófilo. É a célula da formiguinha, do feijãozinho, da ferradura. Roxinha, né? Bem basofílica. O núcleo bem basofílico, certo? Importante ter em mente a forma do neutrófilo, principalmente para a segunda fase. Então, lembrando que as dermatoses neutrofílicas são atualmente divididas em 4 grupos, de acordo com a profundidade do acúmulo de neutrófilos. E a gente está falando inicialmente do grupo 1, que são as formas superficiais ou epidérmicas. A gente vai ver uma por uma e vai perceber que no anátomo patológico isso é comprovado, que elas estão realmente, o acúmulo de neutrófilos realmente está na epiderme, bem superficialmente, ok? Então, comecei falando sobre psoríase pustulosa, formas pustulosas de psoríase, e vamos então falar das outras doenças, outras dermatoses epidérmicas ou superficiais. Primeiramente, vamos falar da pustulose subcórnea ou doença de Sneddon-Wilkinson. A gente sabe que é uma doença rara, crônica e recidivante. A maioria das doenças dessa aula vão predominar em mulheres. Então, a gente vai gravar principalmente as exceções. Essa aqui não é uma exceção, então eu gosto de gravar como a Dona Wilkinson. Dona Wilka. Então, principalmente em mulheres. Isso é o tipo de coisa que é cobrado, se é predominante em mulher ou em homem. A faixa etária também por volta dos 40 ou 50 anos. Então, imaginem aí na cabeça de vocês uma Dona Wilka de 40 a 50 anos para gravar. É uma doença benigna. Como que a gente vai raciocinar? A gente está começando pelas doenças mais superficiais e mais isoladamente superficiais. Elas só estão na pele. Elas não têm, geralmente, via de regra, associação ou manifestação sistêmica. Não vão estar associadas com febre, com mal-estar, nada disso. Vão estar lá na superfície da pele, na epiderme e ponto final. Aqui nós temos uma exceção. E isso costuma ser cobrado também, a associação com malignidade. Tá? Não é bem, não quer dizer que a doença em si cause alterações sistêmicas ou cause malignidade. Não, mas há uma correlação, uma associação entre algumas malignidades, principalmente as hematológicas. Então, pensem em malignidades hematológicas associadas à pustulose subcórnea. Então, memorizem, visualizem, pensem na Dona Wilka, uma senhora de 40 a 50 anos com câncer hematológico, ok? Façam essa imagem que vocês vão gravando para a hora da prova não esquecer. Nós temos o quê? Claro, se nós temos uma doença subcórnea, pensem nas bolhosas. As bolhosas, quanto mais superficial é a fenda, mais flácidas são as bolhas. Aqui não é diferente. As pústulas também são flácidas, porque o teto delas é apenas a epiderme ou parte da epiderme. Aqui, nesse caso, só a camada córnea. Então, ela é extremamente frágil e flácida. Então, ela se rompe muito facilmente e essas pústulas vão coalescendo, formando as lesões aí anulares, serpiginosas, circinadas. Vamos ver como é que é isso? Bem, tá aqui. Exatamente como a gente falou. Uma base eritematosa, com pústulas que vão se coalescendo e formando essas lesões circinadas, ok? A gente pode, de repente, pensar em diagnóstico diferencial. Um herpes pode ser, um impetigo. A gente sempre vai pensar em impetigo nas lesões pustulares, porque pústula pode ser estéril ou infectada, né? Então, sempre entra aí no diagnóstico diferencial. Nós temos outra doença importante que também é uma paraneoplasia e que também forma lesões circinadas, circulares, porém com um detalhe muito específico que é o crescimento muito rápido. A gente está falando do quê? Da paraneoplasia, que é herpes. Me fugiu agora. Eritema girato herpes, muito obrigado, Google. Então, eritema girato herpes também tem esse aspecto, só que com o diferencial de ter um crescimento centrífugo muito rápido. Aqui dá para perceber que é uma mulher mais idosa, né?
parece estar... a gente pode imaginar que ela não esteja em bom estado geral devido a uma paraneoplasia. Vamos à imaginação. Muito bonitinho e talvez relevante para a prova, a pústula meio a meio, que é bem característica. Ou seja, nós temos a formação de uma pústula. Ela é muito superficial. A gente só tem a camada córnea, então ela é uma pústula flácida que vai se romper facilmente. Enquanto ela não rompe, ela vai formar um acúmulo, claro que vai ter neutrófilos e vai ter exudação, vai ter esterosidade ali. Por ação da gravidade, os neutrófilos vão ficar em metade, né, da pústula, e a serosidade ocorre uma decantação desses neutrófilos, formando essa bonitinha pústula meio a meio. Aqui outras lesões também, mesmo aspecto, base eritematosa, pústulas confluentes, formando lesão circinada serpiginosa. Para o paciente fototipo alto pode ser um pouco mais difícil, né? Sempre mais desafiador. Não se sabe exatamente qual é a etiopatogenia, mas a gente sempre, atualmente, a gente tem tem sido bastante estudadas as citocinas relacionadas. Então a gente sabe que tem a ver com TNF-alfa, interleucina 8, claro que é a interleucina mais relacionada com neutrófilos, C5A e imunoglobulina A, IgA. TNF-alfa, interleucina 8, C5A e IgA. Pode haver participação da resposta TH1, TH2, que é a resposta humoral, através da quimiocina CCL17. Tá? Se conseguirem gravar, ótimo. Então, não se sabe muito bem, mas o que se sabe mais claramente é a relação com essas interleucinas. Então, novamente, a clínica, primeiramente as lesões são pequenas, com conteúdo meio a meio antes de se romper, a base é normal, o eritema é leve, depois, como já dito, essas pústulas vão se rompendo. Claro, uma pústula que se rompe vai formar crosta, também descamação, hiperpigmentação. A localização vai ser principalmente tronco, áreas intertriginosas, dobras e membros. A gente viu nas fotos. As lesões são dispersas, né, pelo organismo. Pode haver acometimento de região palmoplantar, porém poupam as mucosas. A gente não precisa decorar isso, é só raciocinar. Onde a gente tem camada córnea? Na região palmoplantar, inclusive muita camada córnea espessa. Nas mucosas não temos, então não teremos uma pustulose subcórnea, por óbvio. O prurido e a irritação são variáveis, como a maioria das dermatoses, né? Não é algo característico. E, novamente, não há febre, não há sinais e sintomas sistêmicos. Porque, como eu disse, pensem assim, ela está só na região subcórnea, paradinha só lá na superfície da pele. A imunofluorescência direta e indireta geralmente são negativas porque a gente não está falando do grupo das doenças bolhosas, a gente está falando do grupo das pustulosas, não é uma doença primariamente autoimune, não é por reação antígeno-anticorpo, ok? Mas pode sim, em alguns casos, haver depósito intercelular epidérmico de IgA, tanto na granulosa quanto na subcórnea. Então, pensem que pode ser, sim, considerada como uma interface para o grupo das bolhosas. Em alguns casos, geralmente não. Em alguns casos pode ser variante do pífico por IgA, ok? Doenças associadas, como eu já disse, principalmente pensem em neoplasia hematológica. Então, batismo monoclonais, tanto por IgA quanto por IgG, doenças mieloproliferativas, aqui de todos o maior exemplo vai ser o mieloma múltiplo. Então pensem na dona Vilca com mais ou menos 40 a 50 anos, com essas lesões, com acometimento palmoplantar e com um mieloma múltiplo. E a pustulose pode acontecer concomitantemente, ter um paralelismo, ou a pessoa pode ter inicialmente a pustulose e anos depois vir a apresentar o câncer, ok? Então, a pessoa tem a pustulose subcórnea sem neoplasia. Anos após, ela desenvolve a neoplasia. Então, é um tipo de paciente que a gente não pode deixar ir embora
do consultório de qualquer forma. A gente tem que ter alguma forma de segmento. A gente não pode perder esse paciente, tá? Então pensem assim, Dona Vilca não está com câncer agora? Vou esquecer da Dona Vilca? Não. Vou lembrar dela nos próximos anos do meu atendimento, da minha clínica, ok? As lesões, como a gente tinha falado, aquelas que têm positividade para IgA, podem ter uma associação maior com paraproteinemia. Então, é algo interessante da gente solicitar, né? Um perfil aí de proteínas. Outras doenças associadas. Vamos lá. Principalmente mieloma múltiplo, mas se a gente conseguir, vamos decorar mais coisas. Pioderma gangrenoso, que está na aula também. Artrite reumatoide e doença de Jekyll. Hipertireoidismo, doença de Crohn, esclerose múltipla, SAFO, a gente vai ver direitinho o que é SAFO. Aliás, a gente já viu na aula anterior. Mieloma, por IgA, leucemia linfocítica crônica, timoma e CA de pulmão. Então, a listinha extensa, mas se decorarem mieloma múltiplo, acho que está mais que de bom tamanho. E se vier uma lista grande assim de associações, vocês pensem que provavelmente tem relação sim, tá bom? A histopatologia, vamos ver. Neutrófilos, como eu mostrei no slide inicial, neutrófilos, tá? Pontinhos roxos, vários pontinhos roxos de tamanhos irregulares, que são os núcleos em forma de formiguinha, de pipoca, de ferradura ou feijãozinho, tá? Como for mais poético para vocês. Essa é a histopatologia. Logo abaixo, o que é o teto dessa pústula? Só a camada córnea. Então, extremamente frágil. Então, a histopatologia pústula apenas subcórnea, com muitos neutrófilos, pode ter um ou outro eosinófilo. Alterações mínimas da epiderme vão diferenciar para a gente da pega. A gente vai ver daqui a pouco. Acantólise em lesões mais antigas, tá? Então, pode ter algum acometimento epidérmico, mas é a exceção. Infiltrado dérmico perivascular também é só eventual. O principal é a pústula subcórnea, como o próprio nome diz. Fácil. Tratamento, Dapsona é a primeira escolha. Como uma boa doença neutrofílica, com muito neutrófilo, a Dapsona é uma ótima opção. Tanto que a resposta a esse medicamento pode ser considerado um critério diagnóstico. Os corticoides não vão ser tão efetivos assim. A gente pode usar o etretinato e a citretin, que são outras, são retinoides sistêmicos. Isotretinoína não se mostrou efetiva, talvez seja um dado interessante. Pustulose subcórnea não tem boa resposta à isotretinoína. Fototerapia pode ajudar e até os biológicos, mas lembrem bem da Dapsona como primeira escolha, ok? Vamos lá, uma questão de 2018. Então, vejam que já caiu. Em relação à pustulose subcórnea de Sneddon-Wilkinson, a alternativa é incorreta. Letra A. É mais frequente nos pacientes de 40 a 50 anos de idade? Caracteriza-se pelo aparecimento de pústulas que tendem a coalescer em formato anular e policíclico. C. Pode estar associada a gamopatias monoclonais e doenças mieloproliferativas. D. O tratamento de primeira escolha é o corticoide sistêmico. Então, depois dessa explicação, acho que fica fácil, né? O corticoide não é a primeira escolha, porque a gente viu lá no histopatológico a quantidade de neutrófilo que tem. Então, qual que é o medicamento mais específico contra neutrófilo? É Dapsona. Então, tenham isso muito claramente na mente de vocês. Pensou em neutrófilo? Pensou em interleucina 8, como a citocina mais relacionada, e pensou em Dapsona como o tratamento mais específico, ok? Então, aqui, nossa resposta é letra D. A, B e C estão bem bonitinhas, bem certinhas, certo? Pensem na Dona Vilca que vocês não vão errar.